Olá, tudo bem? O programa Cidade Real tem também por finalidade principal levar até você, sobretudo, aquelas informações que envolvem os bastidores da política. Até porque, como nos ensina a nossa partner, tudo é política. E desta forma, evidentemente, temos que privilegiar as oportunidades que temos de conversar com aquelas figuras que são protagonistas no cenário político municipal. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 905 do programa Cidade Real, neste dia 28 de julho de 2025. Vem com a gente, espero todos vocês. Não saiam daí. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, o quadro Opinião tratará do tarifaço do Trump. Há um aspecto, no entanto, que a mídia não está abordando. O que no fundo está por trás do comportamento de um presidente da República de um país que ocupa um dos pontos importantes e principais da economia mundial. Em primeiro lugar, é necessário ler uma obra sobre a loucura escrita por Michel Foucault, ex-professor da Universidade de Paris. Não se trata de uma loucura que você deve mandar o paciente para o psiquiatra. Não é isso. É um outro tipo de loucura, que é aquela loucura socialmente construída. Então, um dirigente, um diretor de uma fábrica, um presidente da república, um prefeito de uma cidade, ele começa a agir de maneira intempestiva e de maneira inusitada. Por exemplo, vamos transformar o Canadá num estado americano. Isso parece uma loucura, mas é uma loucura social, política, construída, não para mandar o paciente ao psiquiatra. Não resolve. Por que então que este dirigente público assim age? Por uma razão que é bastante simples. Ele cria um impacto. Ele cria um pavor. E as pessoas, olhando para este comportamento, costumam dizer: esse indivíduo é louco. Mas esta loucura é socialmente construída com o objetivo de provocar dois comportamentos nos ouvintes. O primeiro, uma pessoa, diante desta atitude, abandona o dirigente, ou então ela cede a tudo que o dirigente quer por medo. Estas são as consequências. Portanto, estejamos atentos, bem atentos, e de outro lado, bem prudentes para escapar dessas duas situações que o dirigente tenta provocar com o seu impacto, para partirmos para conversas, para partirmos para diálogos, porque na realidade
há um aspecto bastante artificial naquilo que nós chamamos, entre aspas, de loucura. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e meu eterno mestre, Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila todo o seu talento, sobretudo lhe oferecendo contraditório, que por vezes incomoda, mas é saudável e democrático. Professor Gratidão, meu eterno mestre. Por favor, doutora, o professor Hamilton, quer ouvir também os seus agradecimentos. Eu sou acelerada, então vou só te agradecer. Começar a semana ouvindo você citar Michel Foucault já eleva o nível a que dá para emparedar com o nosso candidato. Com o nosso candidato não, com o nosso entrevistado hoje, ainda não candidato, já eleito, o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo, o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Maricá, o marido de Luciana, o pai do Gabriel e do Matheus, e o queridíssimo José Alexandre Almeida, a quem dou as boas-vindas. E sem perder tempo, a gente já começa aqui a sabatina. Fiquem aí, vai ser incrível. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado, doutora Aline, meu amigo Zuri. Também deixar um abraço aqui ao professor Hamilton, né? Eu vendo aqui as palavras dele, até lembrando aqui do tempo em que a gente caminhou junto, que boa parte da minha formação também eu devo a ele e aos grandes ensinamentos dele. Estamos aqui disponível aqui para fazer esse debate, essa fala por Nova Friburgo, por aquilo que a gente possa acrescentar nesse tempo que a gente vai estar junto. José Alexandre, passado o período eleitoral de 2024, como que você avalia, tá, o desempenho do partido, o seu desempenho? Foi, acho que, a primeira vez que você disputou um cargo político, né, um cargo público. E vocês conseguiram eleger 2 vereadores em Nova Friburgo pelo Partido dos Trabalhadores. Qual é a sua visão? O que fica de aprendizado? O que ficou aí de bagagem para você desse primeiro momento? Registra-se a primeira, a mais votada, e o 4º mais votado da cidade. Doutora Aline, para Zuri, né? A gente teve aqui no período eleitoral, vocês receberam, né, todos os candidatos, então candidatos, e o prefeito reeleito. E o que eu pude avançar na minha vida daquele período para agora, e tendo como base uma enorme experiência profissional, pessoal, que eu vivenciei, tendo a oportunidade de rodar novamente a cidade, mas dessa vez com um olhar mais focado em soluções. Porque quando você não se posiciona como candidato, você visita, você frequenta. Quando eu era presidente da Cianf, você tem um nível de comprometimento, né? Mas quando você vai e é confrontado com tantas situações que a gente vivencia, mas não tem oportunidade de conhecer, você pode falar, se não for dessa vez, em algum momento eu posso ser prefeito e eu vou ser confrontado com os problemas. Então a gente precisa entender. Então, para mim, o resultado também foi maravilhoso, né? Naturalmente que a gente sempre busca, a gente sempre quer ter lá o maior número de pessoas escolhendo o seu projeto, escolhendo as suas propostas, mas a gente precisa fazer uma análise de cenário. Não é só uma análise conjuntural de uma pessoa que estava trabalhando em outra cidade como continuo e que de repente vira candidato a prefeito da cidade, muitos colocando isso como uma ousadia, outros colocando, poxa, mas não tem a mínima possibilidade, e outros falando, não, a gente precisa ouvir coisa nova, porque é fato, independente, né, do meu lado que eu escolhi para militar a política partidária, a cidade vive um momento em que não se constroem muitas lideranças e novas lideranças. Então vem uma pessoa da cidade, mas que com outros pensamentos, as pessoas num primeiro momento, elas tendem a fazer uma reflexão. Olha, Zé, eu não votei em você, mas eu gostei do que eu ouvi, eu gostei da sua postura, eu gostei da forma que você encarou os problemas, eu li o seu plano de governo, eu achei um plano bem estruturado e tal. Então isso também já é uma avaliação positiva de todo o processo eleitoral. Então eu digo para você, o PT, que é o partido que eu escolhi, que me tornei agora presidente,
a gente quer fazer algo diferente, sair um pouco, e o tempo está dizendo, e a conjuntura atual está mostrando que essa polarização não ajuda o país e não ajudou ninguém. Então, independente daquilo que você escolheu para você, as pessoas precisam entender o que a gente pensa para elas. Né? E isso não passa muito pela ideologia, isso passa pela vontade de fazer e passa pela capacidade da pessoa em realizar. Isso a gente está vendo também só fazendo uma análise da atual gestão, que passa por tantos problemas que a gente tem atravessado. Muita dificuldade ultimamente. Exatamente, mas a minha avaliação é muito positiva, eu fiquei muito feliz de ter tido aí meus 10.481 votos. Para mim, mais de 10 mil votos. Foram significantes, porque o partido nunca teve 2 dígitos, né? O PT nunca teve 2 dígitos de votação em Friburgo. Aliás, há muitos anos, né, desde do Dr. Mário Dutra, que não se via uma campanha que pudesse, de alguma forma, participar ali das primeiras candidaturas. Então, eu sempre fui colocado, desde o início do processo eleitoral, como um dos principais candidatos. Então, tanto é que eu fiquei entre os 3. Então, acho que está sendo muito válido e foi uma experiência gratificante na minha vida. E como é que fica essa nova configuração da política na cidade para você? Olha, cada vez mais a gente está vendo que, passados alguns meses, né, daqui a pouco 1 ano do processo eleitoral, né, em outubro, o que a gente viu nesse período? Né? Eu procurei fazer aquilo que eu falei que iria fazer. Lógico, dentro das minhas limitações profissionais. Mas estou na cidade, estou acompanhando, estou vendo, estou participando, estou entendendo e tenho, da forma com que eu posso, contribuído para que a cidade possa ter protagonismo em Brasília. Agora, como presidente do PT, eu acredito que a gente vai conseguir, na verdade, na última ida minha a Brasília, na semana retrasada, eu já cheguei lá como presidente eleito, né? Então as agendas já fortalecem, porque não é só o ex-candidato a prefeito, e sim o presidente do partido, e que você tem o presidente da República no comando da nação. Então, de certa forma, isso te abre portas, e as portas não podem estar sendo colocadas só para um projeto pessoal, tem que estar sendo colocado para a cidade. Então, eu tenho ido, buscado aqui com os colegas da cidade, aquelas pessoas que eu conheci, alguns segmentos que a gente precisa atuar, que é a habitação de interesse social, moradores, pessoas em situações de rua, né, os catadores, a parte cultural, a parte turística. Né? Hoje eu tive várias reuniões aqui na cidade sobre isso. Então a gente vai tentar, de alguma forma, em parceria com o município, que a gente não pode deixar de estar dialogando, né? Porque essa é a arte de uma política nova que as pessoas tanto querem, é a arte de dialogar, de interagir. A arte de dialogar, Zé. E conversar. Então, assim, tem um trânsito com muitos colegas, porque a política passa, e as pessoas que hoje estão nomeadas em cargos de confiança neste governo, Sim. São pessoas que você conversou e conviveu em algumas situações lá atrás, e que daqui a pouco volta. Então, a gente não pode se sentir dentro de um cargo achando que aquilo não vai acabar. Como eu estou lá em Maricá, achei que o meu ciclo ia acabar em dezembro, não acabou porque houve o convite e eu aceitei. Mas poderia ter encerrado em dezembro, na gestão do Fabiano Horta. Então isso tudo é um momento. A política é cíclica e nós precisamos estar preparados para todos os momentos, estando nela ou não. Olha, isso foi muito dito na época do PED, para as pessoas que entendem, depois eu vou explicar rapidamente, que é isso, a possibilidade do diálogo com Brasília, né? Essa possibilidade de atingir ao objetivo que é trazer o bem, trazer emendas, trazer projetos e realizar aqui em Friburgo, que você é um interlocutor nato com Brasília. Já era antes, agora como presidente do Partido dos Trabalhadores Municipal, mais ainda. E uma pergunta que eu queria te fazer, uma pergunta que é corrente, ficou corrente, você agora, sua função em Maricá se multiplicou por 3, né? Você é secretário de Turismo, Indústria, Comércio, Mercado Interno e Promoção Internacional. Pois é, como é que você pretende realizar isso tudo, né, que foi colocado nas suas mãos por competência, brilhantismo, mas como que você consegue e pretende conseguir caminhar junto com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Nova Friburgo? E quais são os seus projetos? Ainda tem a Trade e você acaba também agora de trazer para Friburgo o Instituto Pode Mais. Então, com a palavra, explica tudo isso pra gente. Eu acho que a política é a arte de negociar. Então, com o nosso prefeito Quaquá, que é uma pessoa super articulada, uma pessoa que
tem conversado com todos os segmentos, setores da direita, do centro, da esquerda, uma pessoa que tem uma visão empreendedora e que realmente hoje está num bom momento da política, porque ele tem uma relação ótima com o governador, ele fala com o prefeito da capital, ele fala com o presidente da República, ele fala com o presidente nacional eleito Edinho, então a gente tem uma relação muito boa. E o que eu conversei muito com o Quaquá, quando eu coloquei a minha vontade de ser, e tive o apoio dele, no PED, e ele falou, não Zé, é o que você quer? Eu falei, olha, eu estou muito bem em Maricá, Maricá abriu as portas para mim de uma forma maravilhosa, as pessoas falam, Zé, mas o orçamento que a cidade tem, tudo que você tem na mão, lá, eu ouço isso lá. Em Maricá. Por que você insiste em querer participar de uma cidade que você tem um orçamento que é 10% do orçamento de Maricá? Então eu falei, mas não é só o orçamento, não é só o cargo. Zuri conhece um pouco da minha história, você também. Eu quero, acho que é uma missão minha, de alguma forma, ajudar a cidade. Participar do processo da cidade, e eu fiz isso, doutora Aline, quando eu estava na CENF, estava na CIANF, estava no convênio, não é agora. Então eu me dediquei muito, né? Eu me lembro que quando a gente completou 90 anos na CIANF, que eu queria fazer um bolo de 90 metros para pôr no Alberto Brownie. E eu olhei, não, Zé, não, vamos fazer, e fizemos o bolo, 45 metros à direita, 45 metros à esquerda, todos nós da diretoria, eu era vice-presidente do Cláudio Verbicar, e nós fizemos um aventalzinho escrito 90 anos a CIANF e fomos para a rua cortar o bolo. Então, assim, quanto tempo tem isso? A CIANF está com 106 anos agora. Então, assim, não é de agora, porque o Zé está agora, tá... não é isso. Então, é uma vontade minha de ajudar. E respondendo mais de forma objetiva a sua pergunta, isso foi conversado com o prefeito. Se eu realmente ganhar o PED, eu vou precisar de mais tempo na minha cidade, né? Então, assim, dentro dessas atribuições, o prefeito me deu espaço para que nesses 6 primeiros meses do ano Ai, que ótimo. eu pudesse montar uma equipe. Então, hoje eu tenho 5 subsecretários. E esses subsecretários estão sendo capacitados e estão sendo orientados por mim a assumir as suas funções com autonomia, com orçamento. Hoje mesmo a gente teve uma importante reunião no INEA no Rio, meu subsecretário da área foi. Então, essa semana que eu estava na África, eles participaram de todas as agendas que eu deveria ou poderia estar. Para que isso? Para que eu tenha mais tempo livre aqui em Friburgo e possa estar comandando algumas agendas. Naturalmente que eu sou cargo de confiança, eu tenho horário a cumprir. Mas os sábados e os domingos e as sextas-feiras à noite, qualquer dia da semana à noite, o tempo é meu. E eu coloco ele da forma que eu achar melhor. Mas esses horários, quando você tem muita agenda de viagens internacionais, esse tempo fica prejudicado. Então, isso está conversado para que a gente possa estar tendo outras pessoas também gerindo, para que eu possa me dedicar agora, então logo toma posse no partido agora em setembro, a gente possa ter uma dedicação maior, né? E o Instituto nasce também com esse trabalho de fazer essa intermediação via terceiro setor com Brasília, que é muito importante. E eu quero estar aqui, mas eu quero estar em Brasília. A gente tem um escritório lá em Brasília, que a gente montou muito bem aparelhado pelo município de Maricá. E eu também assumi um cargo no Conleste, né? Então, para mim, eu achei ótimo o convite do prefeito de Cachoeiras, o prefeito Rafael Miranda, que me ofereceu, Zé, eu quero que você assuma o Conlestur, que é o consórcio de turismo onde Friburgo dá. Então agora, para mim foi aquela coisa, eu quero, porque são 13 cidades, tem Teresópolis, que é uma cidade que está no meu coração, tem Friburgo, tem Maricá, e tem todas as cidades do leste. Então, dentro do Conlestur, nós conseguimos fazer uma captação de recursos via Conleste para atender não somente Friburgo, mas também Friburgo, dentro daqueles projetos que a gente encaminha a Brasília. Então, tem muita coisa para a gente fazer e, naturalmente, que as pessoas me cobram muito a presença na cidade, mas eu preciso trabalhar também. A gente em Maricá é um trabalho, a gente está lá aprendendo, né? Tem aprendido muito. E quando eu tiver a oportunidade de estar mais tempo, dependendo que as pessoas também queiram que eu esteja aqui, e eu vou ter um pouco mais de bagagem para poder tocar os projetos e trazer cada vez mais as respostas que a população
tanto está precisando, né, doutora? Perfeito. Durante as eleições, a gente teve a chance aqui de sabatinar, de entrevistar você várias vezes, né? Também acompanhamos as várias sabatinas e você sempre apresentando um plano muito estruturado, muito organizado, e foi voz corrente, né, na cidade que o PT tinha um plano de governo pensado para Nova Friburgo, estruturado para a cidade de Nova Friburgo. Então, o que a gente pode aguardar do encaminhamento dessas suas propostas? O governo federal vai ajudar de fato? Vai, já está. Semana passada foi apresentado pelo ministro Padilha o PAC 3 da saúde, né? E assim, isso vai ganhar a imprensa agora nas próximas semanas, porque vai sair a listagem de todos os municípios contemplados. Não estou dizendo que fui eu, isso aí vai muito da interlocução do governo atual, mas as pessoas já começaram a enxergar Nova Friburgo de outra forma, né? Porque realmente precisa-se de representação política. E as pessoas ficam um pouco avessas à política, não gosta da política, que político, trazendo sempre algo pejorativo, que infelizmente a própria política contribui para isso, né? Mas é importante que se diga que é através da política, da boa política, com bons políticos, é que nós vamos conseguir solucionar os problemas da cidade, do território, de uma região, de um estado. E tudo acontece nas cidades. Tudo acontece. A gente vive nos municípios. Então é através disso que a gente precisa estar levando as propostas. E você tendo voz, por que tem cidades que são campeões em captação de projetos? Por quê? Aquela cidade é melhor ou pior do que a outra? Não. É porque os projetos precisam estar primeiro na linguagem dos programas. Quando se lança um programa, a cidade tem que se adequar àquilo ali. Então tem que ter bons técnicos que vão falar assim, nosso problema é esse, mas a gente vai fazer uma adequação para se encaixar o programa. Tem que ter um escritório de projetos bem montados. Senão você não consegue captar. Não é o que você quer somente, é aquilo que o país desenhou. E aquela especificidade você vai levar e vai explicar, olha, o programa tem que ter reunião. Para você ter reunião, para abrir uma conversa com o secretário executivo de qualquer ministério, você precisa ter voz, você precisa ter interlocução, você precisa ter um bom deputado ou um bom senador, né? E a gente precisa fazer isso da forma correta, de chegar lá, levar um programa. Se o cara te deu 20 minutos para você fazer uma apresentação, você tem que ter aquilo que o Zuri gosta de falar, o poder de síntese. Muito você bom. Chegar ali Muito bom. em 20 minutos e vender o peixe da cidade. Olha, tá aqui, programa tal, número tal, fonte, essa tá aqui, eu preciso de tanto. E a realidade é essa. Então o Friburgo hoje vive um completo caos na saúde, tem recursos em Brasília, a gente não consegue sair desse marasmo, a gente vai viver aí alguns anos ainda atrás de UPA, de unidades básicas de saúde, de UBS, o povo passando... Verbas voltando, né? Emendas que... deslocadas para as outras áreas, né? Que não deveria estar, e a gente está tendo aí recomendação do MIPRE para que isso não aconteça mais, principalmente em relação ao turismo. Então, assim, são situações que a gente precisa. E quando eu falo de Brasília, mas é porque você é do partido do presidente da República, é fácil falar em Brasília. Não. O ex-presidente, nós tivemos um bom tempo aqui, prefeitos ligados à mesma corrente política do ex-presidente, da direita, Sim. Não chegou recurso na cidade. Então não significa o alinhamento ideológico necessariamente que vai ser o fator determinante para se trazer dinheiro. Relacionamento e precisa de projeto. E primeiro, entender a realidade do povo. Se você não entende o sofrimento da população, aquilo que a pessoa está passando, não tem como você se sensibilizar diante de uma mesa de reunião do secretário. Você vai fazer uma reunião com o secretário está te trazendo uma demanda e você está com a cabeça ligada, você diga o prefeito, está com a cabeça ligada em outra prioridade. Agora, se ele foi naquela casa, se ele entrou naquele bairro, se ele ouviu a demanda aqui, peraí, gente, tem que fazer isso aqui. Prioridade é essa. E olhar para a população, né, independente de crença, de religião. Eleitoral ali. Não é só tipo assim, eu vou fazer isso nesse bairro, porque esse bairro eu fui bem votado. Ou porque esse bairro tem uma quantidade X de eleitores que eu preciso entrar. Essa ótica é antiga, é arcaica. Eu acho que o resultado de um político se dá através daquilo que ele consegue entregar e daquilo que ele consegue convencer de que vai entregar. E para isso você tem que ter histórico, você tem que ter contas aprovadas, você tem que ter sua vida
toda organizada. Aliás, você teve suas contas recentemente aprovadas. Sem ressalvas. Sem ressalvas, meus parabéns. O que não aconteceu com o prefeito eleito, né? A única, pelo menos até o momento, a única candidatura que teve as suas contas 100% aprovadas foi a minha, que tive, né, diga-se de passagem, 1/3 da campanha do valor aplicado do primeiro e do segundo colocado, e fizemos uma campanha de rua bonita, presente, marcante e muito bem organizada. Porque olha só, se você não consegue organizar suas contas de campanha, como que você pensa em organizar o orçamento de um município? É complicadíssimo isso. Então, eu estava trabalhando para ser eleito. E a gente, quando você entra num desafio, é para ganhar, não é para ficar fazendo figuração. Eu fui para ganhar. Eu ganho. Aí tem minhas contas reprovadas, significa... Então, se eu deleguei para alguém tomar conta daquilo, enquanto o orçamento é isso, você imagina um orçamento enorme, né? Que a cidade tem mais de 1 bilhão de orçamento. Por uma analogia no direito, quando você começa errado, tá tudo eivado de nulidade. Dali para frente, tudo é anulado. Amigo. Eu vou permitir aqui que o Zuri fale um pouquinho. A nossa adorável partner, doutora Aline, muito generosa, me concede nesse momento o privilégio de me manifestar. E na condição de estagiário desta edição, me cabe tão somente promover as interrupções de praxe, uma vez que a condução da pauta está sob inteira responsabilidade da ilustre doutora Aline, que desfila também o seu talento aqui no programa Cidade Real, especialmente nessas ocasiões vermelhas, se é que você está me entendendo. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos quando então eu tenho uma indagação ao ilustríssimo e jeitoso amigo José Alexandre Almeida. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Oi, tudo bem? Ou pelo menos tentando ficar bem, né? Se você tem sentido aquela angústia no peito, o medo que você não sabe direito de onde vem, ou uma tristeza que parece não passar, respira fundo, que hoje a gente vai conversar rapidinho sobre ansiedade e sobre depressão na visão da psicanálise. Sem complicar, eu prometo isso. Na psicanálise, a ansiedade ela não é só um problema, mas na verdade ela é um sinal, um alerta que tem algo lá dentro da gente que precisa ser escutado. Não é à toa que ela aparece do nada, sem motivo, aparentemente. É o inconsciente dando meio que um grito. Ei, olha para mim! Freud dizia que a ansiedade pode vir quando desejos, medos ou conflitos internos ficam reprimidos. A mente segura aquilo que você nem sabe que está segurando, mas o corpo sente. Daí vem o coração acelerado, aquele nó na garganta, o pensamento acelerado. Então sim, a ansiedade é chata, mas ela também é mensageira. A questão é,
a gente está disposto a ouvir o que ela quer dizer? E a depressão? A depressão, na psicanálise, ela também é mais profunda que só estar triste. Ela pode ser uma dor por algo que a gente perdeu e às vezes nem sabe o que foi. Pode ser também uma perda real, como alguém querido, por exemplo, ou uma perda simbólica, como um sonho, uma fase da vida, ou até quem a gente achava que era, uma perda de si mesmo. A pessoa deprimida, muitas vezes, ela não consegue desejar. Parece que tudo perde o brilho, o sabor, o sentido, mas isso não significa que não tenha saída. Na terapia psicanalítica, o processo é descobrir o que está por trás desse silêncio interno. É cavar como que devagarzinho, com cuidado, para reencontrar aquilo que foi perdido ou criar algo novo. Ansiedade e depressão não são sinais de fraqueza. São tentativas do nosso inconsciente de falar com a gente. E a psicanálise não vem, obviamente, com receita pronta, mas com escuta. Escuta para que você possa se escutar e se entender melhor, sem pressa, sem culpa, para nutrir a nossa saúde mental. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e pastor da Igreja Luterana Gerson Acker, que aqui também semanalmente lhe oferece orientações e reflexões extremamente interessantes para a sua saúde mental, até porque você sabe que aquilo que o corpo evidentemente não trata, ele transforma em doença. E o pastor Gerson Acker o faz de maneira brilhante, tranquila, eu diria sedutora, até porque ele fala com extrema propriedade, sobretudo sabedoria e serenidade. Gratidão, grande amigo, pastor Gerson. Pastor, sempre uma delícia te ouvir. Eu sou sua paciente, sua analisanda e a sua amiga. Então, é uma alegria e uma honra ter você aqui na nossa mesa, compondo aqui os raciocínios, as reflexões e os debates. Vou passar a palavra para o Zuri, que queria fazer uma pergunta, né, Zuri? Eu agradeço a parte. Eu agradeço a parte, doutora. Antes quero registrar que a simples imagem do pastor Gerson já é motivo de conforto e acolhimento para a doutora Aline, uma vez que ela aguardou pacientemente os meus agradecimentos para se manifestar em seguida. E eu não perco a oportunidade de provocá-la, evidentemente, mas com muito respeito. José Alexandre, evidentemente que você fez uma breve apresentação de tanto de contas no que se refere a serviços, como também de projetos. Mas tem um outro aspecto que eu quero lhe questionar, que é um desafio muito grande para o PT. Como transformar o pensamento do eleitorado friburguense, que tradicionalmente é conservador e de direita? Isso vem sofrendo ajustes, mas o resultado das urnas, amigo, mostra isso. Que os eleitores friburguenses continuam optando pelo conservadorismo, independente do que se encontre nesse lado. Independente de se avaliar projetos que tenham, evidentemente, a possibilidade de enriquecer
no sentido amplo, Nova Friburgo e a sua população. O eleitorado, para ser bastante cruel, ele por vezes rechaça os candidatos de esquerda em Nova Friburgo de uma maneira, por vezes, até inexplicável. Inclusive, isso certamente também aconteceu contigo. Você é um garoto nascido aqui, você é nascido no 6º distrito de Conselheiro Paulino, nos conhecemos há décadas, e eu conheço a sua idoneidade, eu conheço a sua seriedade, eu conheço a sua trajetória, amigo. Tem aí pelo menos uns 30 anos, né? O que lhe chancela para as suas pretensões. É um belo discurso, meu. Mas enfim. Ainda assim, o eleitor não consegue fazer essa leitura. Zuri, eu ouso discordar um pouco desse pensamento, e não é só seu, é um pensamento que realmente é imperativo na cidade. Mas deixa eu rapidamente aqui tentar lhe passar alguns dados até para o nosso telespectador, né, os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando. Quando eu entrei para esse processo político, eu não entrei sozinho. Então, eu fui buscar uma assessoria, pessoas também lá da cidade, que eu conheci em Maricá, e eu fiz ao todo, entre o período pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral, nós fizemos 10 pesquisas, quali, quanti, nós fizemos estudos da cidade, nós fizemos uma análise muito profunda do cenário, a gente estava acompanhando sempre o que estava acontecendo. Por que as pessoas falam assim, mas você como um candidato de esquerda, de um partido totalmente antagônico ao partido que está na gestão PL, PT, por que você não partiu para dentro do prefeito, como talvez o candidato, o tempo vai dizer, mas se estava certo, se ele estava errado, o candidato do PDT, ele fez. Por quê? Você não pode participar de um processo eleitoral na cidade igual Nova Friburgo, pela importância que tem no cenário político, geopolítico, e também como uma cidade que é tudo aquilo dentro do PIB nacional, né? A gente pode não ter um grande orçamento municipal, público, mas a cidade hoje representa boa parte do PIB, né? E aí eu me refiro aí a todos os segmentos, metal mecânico, metalurgia, e moda íntima e tudo, principalmente o agronegócio. Então, mas a gente estava acompanhado de números. E o que eu entendo? O tempo vai se mostrar e vai muito das pessoas. A questão ideológica, ela é imperativa, ela é realmente hoje um fator determinante. Mas a gente precisa também entender que na história de Nova Friburgo, nós tivemos uma prefeita, mulher, nordestina, de um partido de esquerda que foi reeleita. E as pessoas falavam, eu sei que eu acompanhei a doutora Saudade naquela época, e as pessoas falavam, ela não vai se eleger, porque ela está num partido de esquerda. Ah, mas não é o PT. Bom, mas era de esquerda, ela era uma mulher, e as pessoas têm um pouco, naquela época mais, hoje nem tanto. E o que eu penso? Eu acho que as pessoas precisam conhecer propostas. Passado o período eleitoral até hoje, não sei se isso representa X número de votos, mas eu encontrei com muita gente, mas muita gente na rua. Ontem mesmo aqui no Festival de Inverno que eu fui, que aliás eu queria deixar aqui os parabéns à organização, ao Sesc, ao Nova Friburgo Country Club, maravilhoso o local e o country sempre muito lindo, e muita gente que eu encontrei, puxa, mas se eu te conhecesse um pouquinho melhor, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria tido uma outra visão. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o PT não vai me mudar. Eu tenho essa minha visão, eu gosto muito, me coloco até como centro-esquerda. Eu não vou, tanto isso ficou claro no PED, no processo eleitoral interno que nós tivemos no PT, tem um lado mais extremista dentro do partido, que eu respeito, que eu dialogo, que eu dou todo o valor, porque é preciso que tenha, a gente tem que respeitar as pessoas que estão no partido há 20, 30 anos, e eu que cheguei agora há 1 ano e meio, 2 anos. Então eu não posso chegar lá e já querer, como dizem aí, usualmente sentar na janela. Exatamente. Mas eu tenho que respeitar. E como que você faz? Ouvindo. Então, Zuri, eu quero que as pessoas me conheçam mais. Eu quero me colocar mais disponível para a cidade. E as pessoas vão fazer se eu realmente for confirmado nas próximas eleições ou nas outras, se o partido me confirmar e tudo correr bem, e se eu novamente colocar o meu nome, é o momento que as pessoas vão fazer uma análise.
a gente precisa convir também que a gente não pode colocar essa responsabilidade ou essa falta de voto nos partidos de esquerda não só pela força que a direita tem aqui, e sim pela uma ausência que a esquerda se manteve nesse tempo todo de pessoas com projetos, pessoas que Concordo queiram. plenamente. Então não é só Concordo plenamente. não é só a direita que tem pela protagonismo. ausência. Se você parar para analisar, eu levei o Lula para a rua. O Johnny não levou o Bolsonaro. Você não viu a imagem do Bolsonaro, ele não pegou a bandeira, ele não foi. Por quê? Porque naquele momento ele queria se descolar. Talvez ele estava prevendo o que está acontecendo hoje. Então ele falou, não, eu não vou trazer, eu sou do PL. Aliás, dentro do PL também ele tem uma série de divisões e de críticas dentro do partido dele. Com o deputado Luiz Lima, aquela confusão toda que a gente presenciou nessa mesa aqui, principalmente. Exatamente. Principalmente Né? aqui, falamos Aqui, muito. Partiu daqui, né? A fala do inclusive segura a carteira e tal, saiu aqui. Teve isso. Né? Você vê que eu lembro das coisas. Então, dentro desse... Nosso dentro telespectador. Agradeço a sua audiência, como também da querida Luciane, que neste momento, me permito interrompê-lo, Permito. nos assiste atentamente. Não tenha dúvida. Você que é uma mulher fantástica, extraordinária, que também se destaca neste meio, amiga pessoal de longo tempo de doutora Aline e mais. Além das suas virtudes, certamente a paciência, a tolerância, a compreensão é a melhor delas. Prossiga. Só concluindo essa parte, que eu acho importante deixar claro. Então, a gente precisa ter projeto, precisa ter vontade, precisa ter um pouco de histórico também, pela nossa querida Nova Friburgo. Muito bom. Mas é importante que as pessoas entendam e façam um comparativo. É muito difícil, eu entendo, mas você que ser logo, que você não veio vereador e tal. A conjuntura me levou para ser candidato. Nós abrimos todos os prazos internamente no partido. A gente queria, inclusive, eu tinha maior carinho pela Maiara, e ela tinha colocado o nome dela, e se ela tivesse bancado o nome dela, ela teria sido a nossa candidata a prefeita naquele momento, mas ela preferiu, e o tempo mostrou que ela estava certa, que ela mantivesse lá, e hoje ela está fazendo um excelente trabalho na Câmara Municipal, como também o vereador Cláudio Damião. Então, não tinha ninguém, olhamos para o lado, a direção estadual do partido falou, Zé, tempo de televisão, fundo partidário, que inclusive, poucas pessoas sabem disso, Zuri. Eu tive aqui a possibilidade de usar o teto do meu fundo eleitoral, que era 2 milhões e pouco, 2.200.000 e pouco. O PL aqui usou o teto, o PDT perto do teto, e eu não quis usar o teto, por mais que o partido tivesse disponibilizado. Eu fui fazendo dentro da minha missão. A gente precisava ter estruturado melhor nossa nominata, quero aqui agradecer a todos os pré-candidatos, candidatos, que se colocaram à disposição, que não é fácil. Eu acredito que no próximo pleito já tem gente se manifestando o interesse de querer ser candidato pelo PT, mas nós tivemos que realmente fazer um convencimento, eu e o presidente Norival e quem montou a nominata, porque as pessoas não queriam. É muito difícil, Zuri, você botar a cara. Você está falando da Luciane, as pessoas sabem quem é a Luciane, quem é o Gabriel, quem é o Matheus, quem é a Liz, que é a minha bulldogzinha, porque você se expôs, a gente expõe. E dentro do PED, quando começou aquelas... E o PED é assim, né? A pessoa dá cutucada lá, briga, é normal dentro do PT, que é o único partido, diga-se de passagem, que faz esse processo democrático interno de deixar com que as correntes se interajam e que o filiado e a filiada escolha a sua direção. Eu conheço presidentes de partidos aqui, ex-presidente de partido na Friburgo, que soube que não era mais presidente do partido pelo diário oficial. Ele chegava no outro dia e vinha aqui, você sabia que você foi exonerado do seu cargo, porque trocou lá em cima o deputado, que você não fez o acordo direito com ele, não deu os votos que ele queria, ele foi lá e pum. No PT não tem isso, Zuri. Não tem isso, doutora. Zé, falando mais um pouquinho, porque o tempo não permite mergulhar a fundo, mas recentemente você foi eleito presidente do partido na cidade de Nova Friburgo. E seus candidatos, né, no comando do partido nas esferas estadual, nacional, se sagraram vencedores com a imensa maioria dos votos, como foi o seu caso também, mais de 70%, né, aqui em Friburgo. Como é que você analisa isso agora, em 2025, próximo, né, do ano de que vai ter uma eleição importante? Como que a gente pode esperar desse alinhamento político, né,
com Brasília, com tudo isso que você demonstrou de conhecimento, de estrutura, e ficou alguma divisão dentro do partido, do PT, depois do PED? Porque isso foi uma questão levantada, né? E agora também foi esboçada. Ficou dentro do partido. Partido já é partido por nome, né? Como é que fica essa análise sua, já que você agora é o presidente do partido, juntando aquelas pessoas da política antiga, do Mário Dutra, né, as pessoas mais... E agora essa arejada que você está trazendo dentro do partido. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única de unificar dentro do PT de Nova Friburgo a história, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria das pessoas que, igual a mim, estão ficando com o cabelo branco, aliado ao quê? A um novo momento de interlocução, né, de vontade de realizar. Então, assim que terminou, a gente estava lá na contagem dos votos, já era lá para 21 horas, eu fui, abracei os companheiros no final, falei, olha, jogo zerado, vamos trabalhar pela nossa cidade, respeitando o espaço das pessoas, né? Porque em determinado momento eu precisei, inclusive, me manifestar nas redes sociais, já passou, já está cicatrizado, até porque não ficou nenhum problema. Mas eu fui acusado pelas pessoas que estavam lá de ser empresário. Você é empresário. Eu falei, bom, se não tem mais nada para falar de mim, eu sou empresário, então tá bom. E disse o seguinte, sou pequeno empresário. E fiz um rápido comentário, Zuri, que eu queria fazer rapidamente para você que está nos assistindo. O Partido dos Trabalhadores criou o MEI. Foi o Partido dos Trabalhadores que criou o microempresário individual. O Ministério do Empreendedorismo foi criado pelo governo do PT. Eu fui um balconista. Comecei minha vida toda, está no meu site, cansei de falar isso nas campanhas, na televisão e tal. Fui um balconista que tive a oportunidade de estudar na Cândido Mendes, de ter eu pagando, porque hoje a gente tem bolsa, a gente tem hoje uma política pública de inserção, de proteção social, que naquela época a gente não tinha. E eu consegui, com o meu esforço, o esforço da minha família, com muita fé em Deus, eu consegui chegar com 2 diplomas. E aí eu deixo de ser carteira assinada e viro microempreendedor e viro empresário. Aí eu virei para os meus companheiros do partido e falei, vocês querem que a gente fique nesse discurso antigo de proteção ao trabalhador e à trabalhadora somente? Não. O trabalhador e a trabalhadora precisa ter condições de um dia empreender, de um dia virar empresário, de um dia dar oportunidade a outras pessoas e que essas pessoas possam crescer. Isso é o ciclo do progresso. Eu fui presidente da instituição, as pessoas me acusavam. Você foi presidente da Cianf. Foi onde eu aprendi empreendedorismo, associativismo, foi dentro das instituições classistas. Aí agora eu estou agora presidindo um partido de esquerda e eu não posso unificar as pautas? Por que não? Então fica algumas pessoas muito presas aos dogmas passados e esquecem que quando eu visitei lá em Conselheiro Paulino, Terra Nova, e que são 3 pavimentos, o primeiro pavimento são microempreendedores, corte de cabelo, tatuagem, mercadinho, tudo nos primeiros andares. Para quem não conhece, né, não sabe. Que são negócios informais. Informais ou tem o MEI. Exatamente. Né? Então ali nasce o empreendedorismo. Sabe por quê, doutora Aline? A senhora é uma advogada, você é uma advogada. Não tem carteira assinada. Não de senhora, você, não, porque eu me sinto muito idosa. Você, minha amiga, não tem carteira assinada para todo mundo. Não tem CLT para todo mundo. Entendeu, Zuri? Certamente. Então as pessoas precisam empreender. Então empreender. E esse discurso dentro do partido, respeitando o contraditório e o direito das pessoas se manifestar como eu peço esse direito. Seu direito termina onde o meu começa e vice-versa. Exatamente. Falem o que quiser. Podem falar. Mas eu também tenho direito. Então, terminando aqui com essa pergunta... A gente passou por esse processo, vamos agora ter o Norival continua presidente até setembro, ou final de agosto, vamos ter uma reunião hoje para a gente decidir isso, e eu assumo a presidência ouvindo a todos. Agora tem uma coisa, Zuri, que eu não vou abrir mão, para você que é nosso filiado que está nos assistindo. Formação política dentro do partido. Transparência nas informações internas. As pessoas precisam, o partido aberto o dia todo para ouvir, para interagir. A gente precisa trazer para dentro do partido
todos os pensamentos. A gente precisa ter lá os nossos movimentos sociais, LGBTQIA+, as mulheres, os negros, os indígenas, todos os povos precisam estar integrados às pautas, porque nós temos recurso em Brasília para isso. E eu, na minha visão, eu quero abrir o partido para o diálogo com a sociedade, a partir dos talentos que nós temos hoje dentro do partido que não estão sendo aproveitados. Companheiro, se a doutora ainda me permite... Rapidamente, tá? Perfeitamente. Eu preciso fazer ainda umas indagações. Estamos já caminhando para os estertores do tempo. É um termo ótimo também. E você, durante a entrevista, que eu tive o privilégio de acompanhar durante muito tempo aqui, durante todo o tempo, né? Você citou, sobretudo, a arte do diálogo. Como isso está acontecendo com o prefeito municipal? Se é que está acontecendo. Olha, eu digo para as pessoas assim, a minha distância para o prefeito está de um telefonema. Se ele me ligar, eu já mandei umas mensagens para ele querendo conversar e não respondeu. Prefeito, independente das questões que a gente possa ter dentro do campo reitere político, o pedido aqui, porque a audiência do Palácio Barão de Nova Friburgo também é expressiva. Eu acho que tem que conversar, né? A gente esteve num evento de turismo lá em São Paulo, 2 meses atrás, estava eu, ele e o Renan, e a gente conversou muito lá sobre turismo, e assim, muito não, rapidamente no hotel, mas eu quero dizer o seguinte, o Zuri, preste atenção, a gente precisa unificar. Tive uma ótima reunião com o Marcelo Freixo na Embratur, semana retrasada, inclusive conseguimos lá um apoio para o nosso festival de Jazz e Blue, a Embratur vai patrocinar. Já tem data para o festival de Jazz? 19, 20 e 21. Hoje eu liguei para a secretária de turismo para a gente alinhar, tive uma reunião com o Hélito, presidente do Convention Bureau, para a gente alinhar. Vamos conversar agora com os empreendedores de São Pedro da Serra, você de São Pedro da Serra e Lumiar. Não vamos fazer nada sem ouvir vocês, fiquem tranquilos. Mas a gente chegou o apoio, porque a gente precisa de apoio. Mas de que mês, amigo? Setembro. Perdão. 19, 20 e 21 de setembro. 21 de setembro. Ok. A gente vai fazer uma pequena mudança no calendário, mas em novembro já temos o Festival de Chocolate, que o BIA administra, e já é um período da férias das crianças, festas grandes das crianças, então a gente não quis andar muito, mas alinhando aqui para setembro, e eu conversando com o Marcelo Freixo sobre Friburgo. Falei, presidente, Friburgo tem uma vocação internacional, a gente precisa, nós temos aqui uma linha direta com a Europa, com a Suíça, com a Alemanha, e a gente precisa estar fazendo essa conexão, a gente não tem grande atrativo na cidade. Hoje eu conversando isso com o presidente do Convention, Aline, o que está faltando na cidade? Não é só hotel. A gente precisa, naturalmente, sempre dar uma oxigenada. Mas a gente precisa ter atrativos. A gente teve agora um festival de inverno, daqui a pouco só em outubro. O nosso calendário, ele é um calendário furado, ele não é um calendário consistente. Já estamos pensando, vamos ter Natal? Se a gente tiver Natal, como é que vai ficar? Isso eu queria até te perguntar, me permita uma parte rapidamente. A gestão municipal em Nova Friburgo vem passando por momentos de muita turbulência e isso é fato, todos nós estamos acompanhando. E você entende bastante de turismo, né? Tá dando os exemplos aqui dos diálogos. Como que você, como empresário de Nova Friburgo e um profissional que entende tudo de turismo, está avaliando esse atual momento de Friburgo? Obrigado, Aline, pelo tudo de turismo. É um assunto que eu vou falar para você. Talvez alguns assuntos ainda tenham um pouquinho de dificuldade, mas o turismo eu falaria aqui por 3 dias e 3 noites seguidas, porque é aquilo que eu me aprofundei, milito lá em Maricá há 9 anos, né, na área, e estou há 26 anos aí trabalhando nos eventos e na parte de promoção. O que eu falo para você? Essa recomendação, vamos dizer a palavra recomendação, que foi dada pelo MP ao município, foi colocado no meu plano de governo. A gente conversou sobre isso durante as sabatinas e os debates. Nós não temos um plano municipal de desenvolvimento turístico sustentável, a gente não tem. A gente não tem um fundo municipal de turismo com recurso. Nós não temos dotação. Eu falei lá que o orçamento do município era menos de 1%. Menos de 1%. E é possível atravessar essa fase ruins? Você acredita? Olha, eu não quero, na minha avaliação, muitas pessoas falaram quando aconteceram esses fatos aqui, você tem que se manifestar. Eu falei, eu não vou me manifestar, sua pauta é negativa, Zuri. Uhum. Não tem interesse. Melhor. Não tem interesse, é porque você precisa dar o direito ao contraditório. Eu já passei isso no passado, as pessoas me batiam sem saber a verdade, precisou que o tempo passasse.
Então, jamais vou levantar a voz para alguém ou ficar espizinhando o problema dos outros. Isso aí tem os órgãos de controle, quem errou, que errou, quem acertou, que acertou. Eu gostaria de fazer uma pactuação de projetos futuros para a cidade, em que eu pudesse ajudar. Eu sou empresário, hoje me posicionei lá com o presidente do Convention como mantenedor do Convention Bureau. Fizemos o Art Bia, eu falei que a gente ia fazer, fizemos e foi um sucesso. Quem pôde ir lá na Praça do Suspiro conferiu. Vamos fazer um festival de jazz e blues e vamos estar disponibilizando nosso apoio não para trade, não para a cidade. Entendeu, Zorinha? A gente quer ajudar. Agora, eu acho que essa fase ruim precisa passar. A gente tem, o governo acabou de ser reeleito. A gente está no primeiro ano do segundo mandato, exatamente. Então, gente, quem fica torcendo para quanto pior, melhor, não está pensando em Nova Friburgo. Está pensando no projeto pessoal. Eu não estou pensando somente em projeto pessoal. Eu estou pensando na cidade. Até porque, rapidamente, encerrando, eu tenho uma loja. Todo mundo sabe, eu e minha querida esposa Luciane, a gente tem uma loja na Ariosto que tem mais de 20 pontos fechados na Ariosto. Alberto Brown com placa de Alux e Ventes. A cidade hoje vive uma necessidade, eu queria até aqui convidar as entidades de classe, as entidades empresariais do comércio, que fizessem uma grande reflexão por Nova Friburgo. A cidade está vivendo um esvaziamento econômico nos seus polos de moda íntima e eu não estou vendo, se tiver, me corrijam por favor, nada que se possa estar se mobilizando, o setor empresarial, o setor público, para se confrontar. E só tem um jeito, Zé. Só tem um jeito de fazer o confronto, com projetos e recursos. Papo furado, de fazer reunião. Vamos fazer uma reunião, aí senta lá, vamos sair com uma carta, vamos sair com um ofício. Se não tiver projeto e dinheiro, recurso, não tem ações bem entregues. Companheiro, você tem lugar cativo no programa Cidade Real. Você retornará em outras oportunidades, certamente. Talvez num outro momento, abordando exclusivamente a pauta do turismo, que no meu entendimento gera trabalho, riqueza, renda e é uma indústria reconhecidamente limpa a nível mundial. Antes de encerrar, e a doutora Aline lhe fará os agradecimentos de praxe, quero agradecer a luxuosa operação técnica de Leonardo Artúrios, gerente da TV Zoom, que nesta ocasião comanda todos os equipamentos que permitem essa gravação, o que para mim é motivo, sobretudo, de exaltação e satisfação. Como também as presenças de G. Santos, que está fazendo a cobertura digital desta entrevista. E atenção, do âncora do Zoom Notícias, jornalista Fernandinho Moraes, meu grande amigo, meu grande irmão, que também está prestigiando esta gravação neste podcast. Doutora, considerações finais? Rapidamente, queria acrescentar, como o José Alexandre falou, do senhor do tempo, né? Uma questão que não deu para aprofundarmos aqui foi o tempo mostrou a questão do tarifa zero, né, José Alexandre? Que ficará para outra oportunidade. Mas eu tenho 1 minuto. Não tem. Então fica para a próxima. Fica para a próxima. Falaremos sobre transporte, sobre turismo, brevemente, até porque o tempo tem que ser exatamente. Já está extrapolado. Agradecemos a sua presença, a sua deferência, o seu carinho e a sua atenção permanente conosco, sempre comparecendo quando aqui é convidado. Doutora José Alexandre, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade dentro da sua agenda superlotada, mas esse momento aqui de esclarecimento, de educação, que eu acho que é fundamental para que a gente consiga enxergar uma nova Friburgo, tendo conhecimento político, conhecimento legislativo, e fica aqui o meu convite pessoal para que você retorne, para que a gente possa falar sobre tarifa zero, sobre o Partido dos Trabalhadores, sobre questões que o tempo não nos permitiu, tá? Obrigada pela aula e principalmente pelos esclarecimentos de hoje aqui no programa. Eu que agradeço a disposição para as próximas oportunidades. Excelente. Encerramos definitivamente agradecendo a sua valiosíssima audiência, até porque você teve a oportunidade de ouvir, analisar, comparar e, sobretudo, formar a sua própria opinião.
que, ao fim e ao cabo, e apertada síntese, faz toda a diferença. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.